bom dia. Ana Luísa por aqui. Bem-vindas, bem-vindos. Instagram, YouTube e Facebook para uma das lives, a primeira das lives das 6, Semana de Estudos de Interpretação e Singularidade. Estou muito contente de ter começado essa semana, estava numa expectativa assim, e estou muito feliz com o que com o que eu organizei e com o que eu vou entregar para vocês, tá? Então, bem-vinda, Mayra, bem-vinda, que bom que você está aqui, Andréia, Renata, Regina, Flávia, tudo jóia com vocês? Quem esteve na aula ontem, gostaram da aula de ontem? Eu gostei da aula de ontem, achei bem divertida, viu? Vocês são muito bons, foi muito gostoso. Então, para quem não sabe, estamos na Semana de Estudos de Interpretação e Singularidade 6, ministrada por mim em aulas no YouTube, em lives abertas aqui no Instagram. Então, para saber de tudo, para receber os materiais exclusivos, os links das aulas, todos os avisos, o link para o grupo de estudos está na bio, dá para entrar ainda. E a aula de ontem, que foi a primeira das aulas, que a gente falou do primeiro ponto de partida para a interpretação de uma letra, de uma canção com o seu jeito, né? A partir daquilo que você quer dizer com a canção, que é a letra, né? O primeiro ponto de partida que eu escolhi para explorar, fora outros tantos conteúdos e outras tantas conversas que a gente teve, tudo isso na primeira aula de ontem. Essa aula fica disponível até às 18 horas hoje no YouTube, então corre lá no meu canal do YouTube, www.youtube.com/AnaLuisaOficial, AnaLuisa.oficial. Nana, querida, bem-vinda. Tá lá a aula até às 18 horas, tá? Então assistam, porque eu acho que tá bonito, sabe? Eu acho que tá caprichado. Eu fiz com muito cuidado mesmo. Eu vim para caprichar, sabe? Então é isso que eu tô fazendo e é isso que eu quero que vocês aproveitem também, tá bom? Então a nossa live de hoje é talento versus trabalho. Qual dos dois é mais importante para quem canta? Obviamente que essa é uma provocação, né? É uma provocação, não é um ou outro. Mas aparece tantas vezes a questão do talento, sobretudo o que falta, que para as pessoas que me procuram e tudo mais, que eu achei importante. Eu já fiz uma live de esquenta falando sobre o talento, em que eu elenquei 12 talentos, 12 qualidades, 12 habilidades importantes e como elas interferem no nosso ofício, no nosso cantar, na desenvoltura que a gente tem, na capacidade que a gente tem de explorar os recursos, né? Identificar e explorar os recursos. Então, é tão importante esse assunto que eu vou fazer mais uma live dentro das 6 para falar de talento e trabalho, porque não dá para falar tudo que eu acho importante, né? Do que eu pesquiso, do que eu percebo numa live só. Então vejam, né? Aliás, se você está assistindo, agora já foi, né? Se você está assistindo no replay, essa live, adianta um pouquinho, porque eu fiquei aqui cumprimentando as pessoas e você, né? Nesse começo aqui sempre, não é assunto de conteúdo, é só receber as pessoas aqui. Então vejam só, de que talento estamos falando, né? De que talento estamos falando? De que talentos estamos falando? Isso é muito importante porque são muitos os talentos, são muitas as qualidades, as habilidades, né? Lembrando que o talento é uma maneira natural de fazer qualquer coisa, uma maneira natural de sentir, uma maneira natural de perceber, uma maneira natural de se comportar. Então, de que talento nós estamos falando? Em geral, a gente faz um blocão, né? O talento é um blocão. O talento, os talentos, o dom, né? Vem dentro de um pacote de presentes de Deus e assim é. Então eu queria esmiuçar um pouquinho mais com vocês isso, né? Então tem aquilo que eu tenho e aquilo que eu preciso desenvolver, né? Aquilo que eu tenho e aquilo que me falta. Aquilo que eu tenho que desenvolver. Como é que eu desenvolvo? Vamos supor que eu tenho uma facilidade. Tem uma pergunta anterior, eu tenho que desenvolver?
mas isso eu vou supor que vocês entendam que tem vontade de desenvolver e tem razão para isso. Então veja só, tem o que eu tenho e tem aquilo que me falta. Em geral a gente olha mais para o que falta do que para o que tem. Isso já é um ponto importante. A gente precisa aprender a desenvolver a percepção e a confiar naquilo que a gente percebe de si e apostar naquilo, né? Então, o que eu tenho, preciso desenvolver, o que é que falta, como é que eu conquisto, como é que eu aprendo aquilo, né? Então, lá naquela live que eu já fiz, que ainda está salva aí no Instagram, o primeiro aspecto é que o talento, que são essas qualidades naturais, vamos dizer assim, uma maneira natural de fazer uma coisa, de sentir, de perceber, de se comportar, aí ele vem atrelado trabalho, empenho, investimento de atenção, de disposição, de concentração. Isso tem que vir para que aflore o talento, justamente. Então veja, se eu tenho um talento qualquer, tá? Se eu tenho um talento para cozinhar, não é o meu caso, mas se eu tenho um talento natural para cozinhar, sabe, eu tenho gente perto de mim que faz isso, quer dizer, olha uma coisa, você abre a geladeira, acha uma coisa com outra, já combina. Veja, é um talento que a pessoa tem. Se ela desenvolve, se ela vai estudar aquilo, se ela tem aquele chamado para desenvolver aquilo, quero cozinhar bem para isso, eu quero cozinhar bem e barato, quero ensinar a gente a cozinhar, que nem tem um cara que agora eu esqueci, Jamie, esqueci o nome dele agora, que se alguém souber, me fala aí. É um cozinheiro inglês que foi recuperando a tradição das pessoas cozinharem para ensinar as outras, porque as pessoas estavam comendo mal, era um problema de saúde na Inglaterra, e ele foi atrás disso e ele passou a recolher as receitas que as famílias faziam, ensinar pessoas velhas, viúvas a cozinhar, sobretudo homens. E isso, quer dizer, percebe? É um propósito do cara. O cara vai desenvolver-se no seu talento natural de cozinhar e de misturar as coisas com outros propósitos, tá? Então, ao talento vem sempre atrelado uma quantidade gigantesca de trabalho. E esse trabalho de investimento, que é a atenção, que é a disposição de espírito, que é a concentração para aflorar esse talento, né? Então, lembrando disso, o primeiro aspecto é que tem talentos, essas habilidades naturais, essas disposições naturais para ser, fazer, comportar-se de um tal jeito, né? E tem o investimento de tempo, de atenção, de disposição de espírito, de investigação, tá? Que é muito importante. O segundo aspecto que eu acho importante da gente pensar em relação aos talentos é o que eu chamo de... Eu não, né? São estudos, né? Vamos pensar, são 3 momentos, né? Existe um momento em que eu sou o que eu vou chamar aqui de eu selvagem. Eu tenho um desejo, eu tenho um ímpeto, eu tenho um entusiasmo por uma coisa, uma força, uma criatividade. Pensa uma criança, né, que encontra uma coisa que ela gosta de fazer. O entusiasmo de descobrir, percebe? Isso é muito natural. E um pouco geral, mas assim, né, para uma coisa ou para outra aparece mais, mas existe uma disposição, um desejo, um ímpeto, uma força, uma vontade, né, um entusiasmo, uma criatividade ali aflorada, né, disposta. Acontece que a vida real, né, a vida real, as coisas que a gente pode, o que não pode, as experiências que a gente tem, por onde a gente passa e com quem a gente convive, quais são as convicções daquelas pessoas, quais são as realidades. Ah, é Jamie Oliver, obrigada, Nana, é isso mesmo, Jamie Oliver. Eu acho esse cara genial. Que é o cozinheiro, né, que passou além de cozinhar bem ou fazer no restaurante, e é isso que ele é, né? Então, para lembrar para onde pode ir o talento, a disposição e o entusiasmo e a vontade, o que quer fazer com o talento. Então, eu tenho lá todo esse kit de eu selvagem, desejo, ímpeto, entusiasmo, criatividade, uma disposição para a descoberta, uma disposição para o risco também. E aí a gente vai vivendo e vai aprendendo coisas, não só sobre a gente, como sobre o mundo. Vão contando coisas para você. Você não pode fazer tudo que você quer, você não é bom nisso, isso não é para você, isso não é para menina, isso não é para menino. Entre tantas outras coisas. Então, o ambiente em que a gente vive, a realidade daquelas pessoas, as crenças daquelas pessoas, nas possibilidades que o mundo oferece,
nas chances que a gente tem, no que significa ser feliz, no que significa ser o seu papel, percebe? Essa vida real, ela vai trazendo aquele eu selvagem para um eu domesticado, né? Que, via de regra, tem mais impedimentos do que possibilidades. Então, eu passo a aprender, eu passo a entender e passo a ter como verdade que eu não posso tal coisa, não consigo, não mereço, não é para mim, não tenho tal coisa, não sou bom em tal coisa. Percebe como é interessante, né? Como a gente vai de um lugar onde a gente tem um monte de possibilidade, e não estou negando os talentos naturais, eu vou falar isso muitas vezes, eu não nego os talentos naturais. Não tem porquê. Tem gente que tem pendor, né, para tal coisa. Mas vamos pensar grosso modo, né? Tem um lugar onde eu tenho muitas possibilidades. Eu vou passando pela vida e de acordo com as experiências que eu tenho, eu acredito em coisas que são possíveis e outras não, né? Algumas de fato não são possíveis. Eu posso ir andando até a Lua? Não, pelo menos ainda não, né? Mas veja, de um conjunto enorme de coisas que a gente pode ser e fazer, tem muito que fica restrito à impossibilidade ou ao muito difícil por conta das experiências, por conta dos ambientes em que a gente viveu, por conta daquilo que a gente aprendeu, por conta de quem nos educou, pais, cuidadores, professores, por ambientes profissionais, né, patrões, pela publicidade mesmo, né? Então, isso daqui é sucesso, se você tiver isso, você tem sucesso. E eu estou falando de sucesso, mas nós estamos falando de maneira geral, né? Desde cantar de um tal jeito, ser de um tal jeito, comportar-se de um tal jeito. Então, a partir desse eu domesticado, eu fico com um monte de coisas represadas, né? Porque durante boa parte do tempo, elas não estão claras para mim. Eu só sei que eu não posso, eu só sei que eu não consigo, eu só sei que não é para mim. À medida que eu quero experimentar, ao invés de vir aquele eu selvagem, vou fazer, existe um medo do julgamento, existe uma crença de impossibilidade. Quando eu tomo consciência desse padrão, quando eu avanço e tomo consciência dos padrões, isso é muito importante. Veja, tem a ver com o autoconhecimento que eu falo todo dia, né? Eu tomo consciência desse padrão, dos padrões, quaisquer um, ou seja, na minha família, a ideia de ser artista é uma coisa ruim, porque tem fulano que foi e que era vagabundo e que caiu nas drogas e que não sei o que lá. Então criam, por exemplo, vamos supor, né? Estou dando um exemplo, criam uma perspectiva de que é isso que é, e é só isso que é. Então, quando eu tomo consciência disso, eu vou percebendo, a história dos meus pais, a história dos meus ancestrais é uma história de tal jeito que compreende, por conta da geração a que pertencem, da experiência de vida que possuem, o mundo de um tal jeito, as possibilidades de um tal jeito. Quando eu começo a perceber isso, aflora o que eu chamo de eu transformado, né? Eu não, quem estuda. Então, eu selvagem, eu domesticado, eu transformado. Esse eu transformado se fortalece, pode revisar as crenças que tem e pode retomar, pode reconectar-se com aquele eu selvagem, com as criatividades. Isso não raro acontece em determinado momento da vida da gente, né? Você fala, poxa vida, é um exercício até que eu proponho a vocês. Elenquem, sabe? Eu uso muito isso nos meus cursos, né? Elenquem coisas que vocês gostavam de fazer quando criança, sabe? Eu, por exemplo, quando fiz esse exercício, volta e meia eu faço de novo, né? Para lembrar e para ver se tem mais coisa. Eu gostava de dançar, eu gostava de andar a cavalo, né? E claro que andar a cavalo, e veja, pra vocês terem uma ideia, lembrei desse exemplo, eu acho interessante esmiuçar. Eu fiz equitação, fiz hipismo rural um tempo, tinha na minha cidade, eu tinha uma amiga que foi fazer, eu falei, nossa, eu vou fazer. Eu enlouqueci com aquilo, falei, gente do céu, eu estou em cima de um bicho que é 200 vezes mais forte do que eu e eu domo esse bicho. Eu faço ele fazer uma coisa que eu quero. Juntos nós fazemos uma coisa que é, por exemplo, saltar um tambor. Meu pai, na época,
Meu pai é uma pessoa empolgada, né, com os filhos. Isso por sorte, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aliás, quem tá na 6, depois recebe os mapas mentais dessas lives, tá? Elas não ficam disponíveis para assistir depois, mas ficam para quem... O mapa mental você recebe se você entra para o grupo de alunos, tá? Por isso que eu convido vocês depois da live, vão lá na bio, clicam lá e aí vocês recebem uns materiais exclusivos. Então meu pai, empolgadão, falou assim, eu acho que eu vou comprar um cavalo para você. Ele não tinha a menor ideia de quanto custava um cavalo, né? Não sei, não lembro a época se ele teria condições de comprar um cavalo para mim. E eu disse pro meu pai, não pai, não compra um cavalo. Olha que coisa engraçada, né? Eu criança, não tão criança, mas assim, adolescente, percebi que isso ia custar muito, ia ter uma manutenção muito grande. Eu fiz a conta do adulto ali. Claro, não foi de todo mal que ele não tenha me comprado um cavalo, porque de fato é uma manutenção, um bicho gigante, não é um gato, né, gente? É um cavalo. Então, mas olha que coisa engraçada, eu poderia ter simplesmente dito, puxa vida, eu vou ter um cavalo. Uou! Não, eu disse, não, entendeu? Eu fui a sensata da dupla entre mim e meu pai, mas olha que coisa engraçada, né? Eu nem por um momento que eu me lembre me entusiasmei com a ideia de ter um cavalo para mim. E olha que eu gostava muito e continuo gostando, né? Então vejam só como é. E claro, eu acho que fiz bem, fazendo a retomada, eu fiz bem de não ter, né, aceitado e não sei nem se a minha mãe concordaria com isso, se essa conversa aconteceria, isso não aconteceu, mas eu disse não, né? Então eu não sei como seria se eu tivesse de fato ganho, né, um cavalo. Não está na medida das posses da minha família, né? Compra um cavalo, ganha um carro quando você entra na faculdade, isso não existe na minha vida, nunca existiu e acho que está tudo certo. Mas percebe? Então eu fiz uma conta ali de não. Então veja só, eu selvagem, um monte de potencialidades, né? Um monte de possibilidades. A vida vai moldando a gente e a gente vai entendendo que dá para ser assim ou dá para ser assado. Chega um momento em que a gente checa, em que a gente confere, em que a gente revê. E esse lugar onde aparece, em que a partir do qual aparece a possibilidade de alguém transformado, é o lugar onde a gente reconhece talentos. Então, eu não posso carimbar que eu não tenho tal coisa. Eu já vi várias situações, gente, de um pai que a criança está cantando espontaneamente, é um pai infeliz da vida dele, fala, você é tão desafinado, porque você não para de cantar, você está atrapalhando. E aí aquilo marca a pessoa e ela entende que ela é desafinada, ela nem checou. E às vezes ela pode ter alguma dificuldade, mas não é uma dificuldade significativa, é uma dificuldade vencível. Percebe? E aí marca aquilo, passa um tempão não querendo fazer uma coisa, mas achando que não pode, tentando fazer outras. É importante a gente checar, sabe? Deixa eu dar um alô aqui para vocês. Karine, bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Denise, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui comigo. Então vejam, o primeiro ponto é entender que ao talento, a qualquer talento, que é uma habilidade natural, corresponde uma quantidade grande de trabalho. Tá? Então não é um ou outro, que é a provocação dessa live, né? Não é qual é o mais importante, os dois são importantes, porque se eu tenho habilidades naturais e não as desenvolver, eu não avanço muito. Se eu tenho dificuldade, mas identifico, crio nitidez a partir do que eu não sei e procuro como conseguir aquilo, que é o terceiro aspecto, são 3 aspectos dessa live, tá? Né? Primeiro é esse, dos talentos, o que eu tenho e o que me falta. Saber que talento é atrelado ao trabalho sempre. 2, essa ideia de que eu tenho coisas que eu não lembro que tenho. Obrigada, viu, Denise? Você é maravilhosa. Obrigada, Denise. Identificar que eu tenho coisas que eu ao longo da vida perdi, com as quais eu perdi conexão, entusiasmos, disponibilidades, qualidades, porque eu entendi que não eram para mim, vamos resumir muito, não sei, não posso, não é para mim, não é para minha classe social, eu não tenho aquilo, eu nunca vou chegar a tal lugar. Em geral são os nãos que a vida nos dá, né? E depois a gente tem, por meio de uma quebra de padrão, entendendo o que aconteceu, reconhecendo, lembrando, ressignificando, uma pessoa transformada que pode se reconectar com aquelas qualidades, com aqueles talentos, com aquelas facilidades e com aquelas disposições. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto que eu acho importante, que é ligado
ao trabalho, né? E é uma palavra que eu gosto de falar muito, que é adultecer. E o que é o adultecer? Veja, se isso é... Vivi, bem-vinda. Felipe, bem-vindo. Se isso é importante, né? Se desenvolver determinado talento, se fazer determinada coisa com desenvoltura, com... Meu querido Vinícius, bem-vindo. Se fazer uma coisa com desenvoltura, se fazer algo com prazer, né? Desenvolvendo aquela habilidade continuamente. Se aquilo é importante, se não é só... eu queria ser... sei lá, queria ser a Beyoncé. Deve ser bom ser a Beyoncé. Você não é uma coisa que está neste lugar, ou seja, que tem algo mais energia, mais sensibilidade, mais querer dizer alguma coisa, né, de si e do mundo ao mundo. Se isso está nesse lugar, é preciso que a gente encare esse trabalho com os talentos, ou trabalho com o que ainda eu não tenho, de maneira adulta. Então, não é, sabe, aquele braço cruzado de, ai, gente, tão difícil, né? Sabe esse negócio tão difícil? Eu acho tão difícil isso. Porque, veja, eu não tentei ainda. Isso não é pra mim. Olha, são muitas coisas, e a gente tem isso em vários aspectos da vida, não é só cantando, né? Tô falando aqui porque é o nosso assunto. Né? Não dá pra cruzar o braço sem tentar. Não dá pra... Eu acho que é uma coisa que eu me lembrei, né, de um termo que a gente usava quando era criança, não sei se ainda usa, que é assim, fulano é café com leite, sabe? Então, quando você está jogando queimada, aquela pessoa que ainda é novinha, que não sabe muito, ela não é exposta de verdade às dificuldades. Não sei se vocês lembram, não sei que idade vocês têm aqui do negócio do café com leite. Então, assim, aquela pessoa ela está no meio do caminho. Ela vale, mas não vale muito. Entendeu? Então, assim, se você quer, de fato, desenvolver-se, saia, a sugestão que eu tenho é assim, aposte mais. Saia desse lugar de, se não der também, não, mas é que também eu nem faço isso assim tão profissionalmente. Não é que eu queira tanto, sabe? Você fica num lugar onde seu desejo não tem onde fincar as unhas, sabe? Não tem como fixar-se na matéria, como a gente fala na Cabala, né? A luz não tem como fixar-se na matéria, né? Então, essa síndrome do café com leite, ela é meio perigosa, porque claro que você pode gostar de cantar no karaokê e ser feliz, cantar na sua casa e ser feliz. Isso não é com essa pessoa que eu estou conversando, porque não é para essa pessoa que eu estou falando essas coisas. É para quem quer avançar, quem tem esse anseio, quer experimentar-se, né? Então, eu acho importante a gente olhar com... Tô olhando minha colinha aqui. Olhar com seriedade para as qualidades que a gente tem, sabe? Sair um pouco desse lugar. Não, quem sou eu? Imagina eu. Não é que eu tô falando que eu sou boa. Gente, adultecer. Eu tenho essas qualidades. São as melhores do mundo? Não, mas eu tenho. Eu vou dizer, não, eu não sou afinada. Imagina, tem gente muito mais afinada do que eu. Não, eu sou bem afinada. E tá tudo bem, pago todas as minhas contas com isso, resolvo todos os problemas do mundo, não, mas é uma qualidade que eu tenho, não tem que ficar, entende? Atenuando a intensidade das coisas, nem só apostando a minha vida toda naquilo, mas veja que se eu não consigo olhar com seriedade para as minhas qualidades, né? Se eu não consigo apostar nelas, conhecer, fortalecer, com o que é que eu estou lidando? Sou eu o meu material de trabalho, eu não tenho outro. Claro, eu tenho as referências, eu tenho aquilo com o que eu nutro a minha sensibilidade, mas sem mim, sem a minha aposta, sem a minha energia posta em ação, eu fico à deriva. Vai sempre faltar, ninguém vai mentir aqui, vai sempre faltar. Você vai falar, nossa, fulano faz tal coisa, gente, olha como fulana cantava, né? Só que e a minha parte na minha vida, como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou trabalhar os meus quereres, os meus desejos, as minhas necessidades de expressão, que mudam com o tempo também, né? Eu falo muito de a 6 é a semana de estudos de interpretação e singularidade. Eu falo muito de interpretação e de singularidade. A singularidade não é uma coisa pronta,
Ah, eu sou assim. É uma coisa que a gente desenvolve, a gente vai sendo munido de referências e vai mudando o jeito que a gente... Né? No começo você pode achar que eu quero cantar para alegrar as pessoas. Você pode mudar isso. Eu quero cantar para dizer alguma coisa além. Eu quero cantar para transtornar as pessoas, para tirá-las do lugar onde elas estão. Mudar alguma coisa, que elas levem alguma coisa consigo. Ou eu quero só para entreter. Eu tenho que identificar isso, pode mudar a minha sensibilidade, a minha singularidade vai ser desenvolvida e vai se prestar a uma coisa ou outra. Ouçam os intérpretes que vocês mais gostam e vão percebendo, se não muda, dependendo de determinada situação, a pessoa não é a mesma sempre. A singularidade dela está aplicada. Se ela vai cantar uma canção de niná, é diferente de se ela vai cantar uma música mais intensa, com outro tipo de sentimento. Né? Gigi, bem-vinda. Clarice, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Então vejam, tomar para si a responsabilidade de desenvolver-se, né? E de se aprimorar. Isso é muito importante, de se aprimorar amplamente. Porque às vezes também a questão do talento, a gente fica assim, eu tenho uma voz fraca, vamos supor que essa é a ideia, né? Minha voz eu não tenho agudo, né? Qualquer coisa técnica, né? E eu falo assim, não é banalizando, não, são dificuldades que a gente tem e vai vencendo, porque a técnica a gente desenvolve, né? Aí eu posso ficar neste lugar, ou eu posso pensar assim, eu tenho facilidade de me comunicar com as pessoas. Então, como é que eu tenho uma disposição física agradável para aquilo que eu faço? Como eu desenvolvo isso também? Para que eu tenha mais segurança de testar o que tecnicamente eu não tenho certeza. Percebe como a gente desenvolve amplamente? Não é só o que eu consigo fazer com a minha voz. É como eu me comunico, como eu me relaciono musicalmente com a música, como eu me relaciono com os meus colegas, como eu me relaciono com as pessoas. O que mais? Que mais de criativo eu posso adereçar, né? Com o que mais eu posso trazer, eu posso dizer de mim aos outros, entende? Então por isso que eu digo que é amplamente, a responsabilidade de se aprimorar e de se desenvolver, ela é ampla, ela não é só uma qualidade que muitas vezes a gente fica centrado. Eu sou tímida, eu tenho dificuldade, entende? Ouçam-se, né? Abram os ouvidos para si, né? De modo a gente entender que outras qualidades eu tenho e como elas se complementam e como eu também as desenvolvo, né? Porque poderia ser, olha, eu tenho uma voz espetacular, isso não é a minha dificuldade, mas eu não desenvolvo, porque afinal de contas eu tenho uma voz espetacular, só que você envelhece, a sua voz ela perde espetacularidade, ela vai ter dificuldades, naturalmente. Tiago, meu querido, bem-vindo, que bom que você está aqui. Entende? Então é papel do artista, e é em que nível for o seu artistismo, tá? É papel do artista, o ofício do artista é o treino da sensibilidade, é o nosso papel. Então, isso é amplo. As minhas qualidades também são muito variadas. Se eu não identifico e não consigo dar valor a elas, eu não consigo avançar, porque corro o risco de ficar no mesmo lugar, corro o risco de brincar sem estar valendo, que é a tal da síndrome do café com leite. Eu vou... E aí você nunca aposta mesmo, né? E, portanto, não joga o jogo valendo, e aí a experiência conta menos do que se você falar, poxa vida, eu vou para cima daquilo, né? Então, esse responsabilizar-se, né? Tomar para si a responsabilidade, passa por várias coisas, né? Mas acho que dá para resumir com comprometer-se com o próprio processo. Comprometer-se com o próprio processo. Eu não sei tal coisa, eu não tenho tal habilidade. Quem tem? Né? Quem pode me ajudar com isso? Como conseguem as pessoas que têm essa habilidade? Como fazem? Né? De que se alimentam? Como se reproduzem? Né? Como vivem as pessoas que fazem tal coisa que eu não tenho ainda? Na live de amanhã eu vou falar um pouco sobre mitos e verdades relacionadas àquilo que a gente ouve e vê dos nossos ídolos. Então eu vou guardar algumas coisinhas para falar amanhã. Né? Como conseguiu tal coisa aquela pessoa que eu percebo que faz com desenvoltura?
o que eu ainda não faço com desenvoltura, o que eu nem imagino como faz, né? O que eu não sei e preciso saber? Isso é importante também, porque às vezes é um blocão, entendeu? Ah, eu não sei, então eu não sei se me falta mais domínio técnico, se me falta mais domínio musical, se me falta relacionar as coisas, se me falta lidar com a letra de maneira mais apropriada, para cantar com mais densidade, vamos dizer assim, com mais apropriação do que eu estou falando. Se é um problema que eu nem sabia, que é um problema de tonalidade. Quarta aula das 6, tá? Quarta aula de quinta-feira eu vou falar sobre a tonalidade. Então eu nem sei que a tonalidade está errada, então eu acho que eu não canto aquilo, porque eu canto junto com alguém que não é da voz parecida comigo. Então se eu cantar com o Djavan, eu vou sofrer a minha vida inteira junto com ele. Eu tenho que falar, a música dele está nesse tom, mas se eu mudar de tom, vai ficar bom para mim. Se eu não sei isso, olha como eu sou refém. Então o que eu não sei e preciso saber? É disso que eu estou falando, né? Roberta, bem-vinda, que bom que você está aqui, bom que você conseguiu chegar. Ó, a aula fica de amanhã, a aula de ontem, das 6, para quem chegou agora, ou quem não está inscrito no grupo de alunos, a aula fica disponível até às 18 horas, tá? No meu canal do YouTube, assistam a aula que eu caprichei, tá? Então vejam lá, o que eu não sei, o que eu preciso saber, né? Se eu não sei o que eu não sei, eu fico à deriva. Então eu preciso prestar atenção, olhar, observar, desmistificar um pouco e ir recortando, né? Esmiuçando as experiências, para eu poder falar, isso aqui fulano faz assim, isso aqui dá para resolver assim, fulano resolve isso assim e a fulana resolve assado. Quantas vezes, né, gente? E isso é para qualquer coisa, olha, eu acho que eu sou muito jeca. Acho essa palavra ótima. Eu sou muito jeca, assim, eu sou muito tímida, eu não sei receber as pessoas, vamos supor. É um exemplo, né? Eu gosto de analogias fora do nosso ambiente musical, artístico, de cantores e cantoras. Ou de seres cantantes, como eu gosto de falar. Então vamos supor que seja isso. Eu vou a uma festa e vejo como a pessoa se relaciona com aquilo. Como a pessoa recebe as pessoas, né? Como a pessoa que faz isso bem, com desenvoltura. Como é que ela faz aquilo? Como é que ela recebe as pessoas? Como ela dispõe a casa dela? Sabe? Eu vou aprendendo, eu vou testar uma vezinha lá na minha casa com 2 pessoas. Vou cozinhar, ou vou comprar um negócio, eu vou preparar, vou pedir ajuda. Percebe como é uma coisa singela? Eu tô aqui, tenho certeza absoluta que uma das minhas funções é desmistificar as coisas. Então eu estou aqui desmistificando o que não seja. E veja, respeitando sempre os talentos naturais e honrando muitíssimo, não só os meus, quanto das outras pessoas. Mas tem uma parte grande que é a nossa tarefa de desenvolver. Então, os exemplos são bobos mesmo, porque são pequenos. Então eu vou lá aprender como alguém faz quando é chamado para cantar, como é a resposta física dessa pessoa, como ela levanta e vai. Tem tanto exemplo, gente, eu daria 700 exemplos diferentes. Deixa eu ler vocês aqui. Karine, que bom que estou aqui, que maravilha poder ouvir tudo isso e ter a chance de melhorar meus pensamentos e crenças. Fico muito contente, Karine, é disso que se trata. É disso que se trata. A gente rever para avançar. Porque tem um lugar também, que é o próximo ponto até que eu ia comentar, que tem a ver com tomar para si a responsabilidade, né? Muitas vezes tem um lugar onde a gente identifica. Minha mãe não deixava eu fazer tal coisa, meu pai era assim. Quantas possibilidades, né? Sim, Gigi, tem muitas possibilidades. Que bom, né? Então, meu pai foi isso, não sei o quê, eu tinha um namorado que falava, não sei o quê, isso daí, sei lá, quais são as coisas que eu percebo, né? Tem um lugar onde eu fico mesmo com raiva daquelas pessoas. E é natural falar, poxa vida, que infeliz, né? Que infeliz o seu comentário, que infeliz aquele momento, né? Mas assim, isso tem um tempo de maturação e isso tem que me movimentar, se é isso que eu quero fazer. Tem um lugar onde eu saio dessa culpar o mundo, sabe? É porque eu não tive oportunidade. De fato, não são iguais as oportunidades, né? A meritocracia está aí para nos avisar, né? O absurdo da meritocracia está aí para nos avisar disso, né? Então não é que todo mundo teve a mesma possibilidade. Eu me lembro até
de um... Uma vez eu estava assistindo um show do Pat Metheny, um show na televisão, um baita de um som. Pat Metheny, para quem não sabe, é compositor, guitarrista americano. Mas um som, e o som correndo solto, sabe, aquele baterista maravilhoso, todo mundo maravilhoso. Eu comecei a chorar, eu lembro, que eu falava assim, puxa vida, os caras têm uma condição técnica, uma condição financeira de manter-se, sabe? O Keith Jarrett, por exemplo, o cara paga salário para os músicos que tocam com ele, porque é muito tempo de convívio, então o som é muito alto, alto no sentido de nível. Então eu fiquei ali com aquela sensação de, poxa vida, a gente tem que matar um leão por dia, e isso é verdade, né? As condições de som são diferentes, você está muitas vezes refém de um som ruim, mas veja, aquilo ali, ao mesmo tempo que me deu aquela comoção de falar, poxa vida, né? Como é difícil, o que a gente faz é tão mais custoso, por outro lado me animou, sabe? Assim, falou, olha como pode ir longe, né? Quando você se dedica e tem como se dedicar. E o meu papel não é ficar reclamando sobre isso, é criar as condições para mim e para os outros disso acontecer melhor. Então, sair desse lugar, depois que eu identifico e que sinto mesmo as coisas, né? As sensações de inadequação a que eu fui exposta por comentários de outras pessoas, pensem aí vocês, né? Aquilo que eu entendi que não era para mim, porque não é para minha classe social, não é para mim que sou mulher, não é para mim que sou homem, sabe? Não é para mim porque isso não dá dinheiro, isso é uma crença, né? Não é para mim porque meus pais se sacrificaram muito para eu ter este diploma da minha faculdade, então eu tenho que honrar com o meu esforço, o esforço dos outros, o que a gente chama de lealdade sistêmica, né? A gente aprende que se não é difícil, não é bom. Porque muita gente se esforçou. E eu vou honrar quem se esforçou para eu estar onde eu estou, sendo feliz para começar. Fazendo as coisas com prazer, fazendo as coisas com verdade. Vivendo uma vida criativa e interessante. Não egoísta, eu faço o que eu quero e dane-se. Interessante, criativa, próspera. Né? Bastante assunto, né, gente? Então, quando eu digo, né, de tomar para si a responsabilidade, o primeiro lugar é depois que eu identifico o adultecer, é tomar para si mesmo, não ficar nesse lugar de eu não consigo porque minha mãe aquele dia me falou que eu não conseguia, que eu não ficava bem fazendo tal coisa. E pensem aí os exemplos de vocês, né? Outra coisa é buscar recursos. Quem faz aquilo que eu não sei fazer? Como faz o que eu não sei fazer? As pessoas que sabem. Honrar a trilha que as pessoas tiveram, tá? Você se comparar, por exemplo, eu tenho uma conhecida que fala, eu queria tanto improvisar como a Ella Fitzgerald. Gente, quanto tempo você se dedica para fazer isso da sua vida? Porque você quer quanto para começar, né? Você queria fazer isso, legal fazer. Eu posso até te ensinar os fundamentos, mas existe uma coisa que é a prática, é a lida, é se arriscar. Claro que ela Fitzgerald tinha facilidades gigantescas, era um talento para isso, inegável, mas ela aprendeu, ela ouvia os músicos que tocavam com ela e ia entendendo, cantando a música junto, de que ele estava fazendo determinada frase que cabia naquele pedaço. Ela não sabia falar, ele está fazendo isso em cima de um 2-5-1. Ela não sabia isso, mas ela tinha tanta convivência com aquelas pessoas, uma fome de fazer aquilo, e uma disposição de se arriscar que ela criou uma quantidade infinita de padrões com os quais ela improvisava, ela era imbatível. Tem cenas dela cantando, eu falei tocando, o ato falho se aplica, né? Cantando com músicos, o músico desiste, fala, não dá para brincar com essa mulher, porque ela vai para cima. Agora não é porque ela nasceu indo para cima, primeiro ela teve uma fome de fazer aquilo muito grande, tinha qualidades que ela sentia necessidade de expressar, tinha vontades, né, dizeres por meio da voz, e tinha uma dificuldade gigantesca, uma mulher preta e pobre na época em que ela nasceu. Então, e não é para ficar assim, louvando só, eu estou falando muito claramente a respeito de um detalhe. A pessoa quer tal coisa, mas ela acha que ela vai comprar um pacote e resolver. É um processo, que é a outra live que a gente vai fazer, perfeição versus processo, tá? Veja que está tudo
coligado nas 6, né? De noite as aulas nossas têm muito conteúdo, tem práticas musicais, litero-musicais e tudo mais. Conversamos sobre um monte de coisa e as lives é o que eu chamo de quebra de objeção. Quebra de objeção. Eu não, né? Esse é um termo aplicado a outras coisas. É a gente refletir sobre o que é que me impede e como é que eu busco os recursos, tá? Não é não? Perfeito, né, Roberto? Eu acho também, sabe? Porque senão a gente fica... eu não gosto disso, da deriva. Ai, não consigo. Ai, tão difícil. Tá, então... Primeiro vamos pensar o quanto você quer. Vamos investigar o quanto você quer. O quanto você se dá ao direito de querer. Quais são as suas fortalezas, né? Então, buscar recursos, como eu falei, acolher-se. Então, às vezes você tenta uma coisa e não consegue fazer. Vamos supor que eu fosse improvisar e duelar com Ella Fitzgerald, se fosse possível. Eu posso saber algumas coisas, eu posso ter treinado algumas coisas, mas eu vou errar mais do que ela, provavelmente, né? Eu vou cair, vamos dizer assim, da música. E tudo bem, poxa vida, eu tentei, uau, consegui fazer determinada coisa. É muito importante saber celebrar as pequenas, médias e grandes conquistas. Não é porque você fechou um show, só porque você fechou um show no Carnegie Hall é que você vai celebrar. Porque afinal de contas é uma coisa muito difícil. Eu consegui aceitar o convite de fazer uma canja. Eu consegui cantar uma nota no lugar, do jeito que eu queria, cantar uma música do jeito que eu queria. Tá perfeito, é o único jeito que existe? Não, mas eu queria fazer daquele jeito e consegui. Eu consegui dialogar com o músico de maneira a me fazer entender. Isso é muito importante, porque se você entende de música, você fala de um certo jeito. Se você não entende, a sensação que a gente tem é que a gente está à deriva. À deriva. Ah, não, é que eu acho que é meio assim, eu não sei falar, então é sempre culpa minha, vai via de regra. Aí eu tenho que explicar para a aluna, para o aluno, falar, olha, o negócio é o seguinte, ele fez uma coisa que você não estava prevendo, porque ele fez tal coisa. Isso ele colocou e te atrapalhou, né? Você precisa ganhar recurso para entender que aquilo também faz parte do que você faz, pode fazer parte. Ou ele errou mesmo, o erro foi dele. Às vezes você tem que matizar, porque senão, como eu não sei, só pode ter sido erro meu, né? E entender o que é seu, está dizendo a Roberta aqui. Isso não é perder a ambição, mas se aperfeiçoar no que é seu. Exatamente. Não é isso, é entender. E a ambição é um dos significados da palavra alma. Não sei se vocês sabem. Então, é da minha ambição expressar-me no máximo que eu puder. Eu vou conseguir quanto? Não sei, mas vou tentar. Com que recursos? Com os que eu tenho e com os que eu aprender. Então, eu não sei quem esteve aqui na aula de talento, na live sobre talentos, em que eu citei um escritor que fala sobre esses talentos. Ele dizia que eu não concordava com algumas coisas, mas concordava com muitas. No que eu não concordo com ele? Porque ele diz o seguinte: se você tem um determinado talento, ótimo. Se você não tem aquele talento, abandona aquele talento, vai atrás dos seus. Eu não acho isso, tá? Se eu achasse isso, eu não estava fazendo essa live hoje. Porque eu não sou uma pessoa talentosa para a tecnologia. Eu estou manejando um celular que está transmitindo pelo Instagram, um programa chamado StreamYard que transmite para o YouTube e para o Facebook. Eu salvo tudo, eu guardo, eu mando para não sei o que. Eu estou fazendo todas as coisas da 6, eu faço sozinha. E não é porque eu sou uma pessoa incrível, é só porque eu treinei. E porque, e aqui honro a Isa Moreira, que é minha mentora de mais milhares de mulheres, porque eu aprendi a fazer isso com alguém que soube me ensinar. Eu fui atrás disso. Seja isso, por que eu estou falando isso? Porque não é um pendor natural, eu não sou uma pessoa da tecnologia. Só que eu falei assim, eu preciso disso para fazer o que eu quero fazer, que é me comunicar com as pessoas. Eu posso fazer isso, eu vou fazendo devagar, pedi ajuda, me ensinaram. E né? Acerto e erro. Ontem fui dar aula, tentei fazer uma coisa que eu não consegui, que foi soltar uma música no começo, porque do jeito que eu estou fazendo não dá certo fazer. Não consegui fazer, tirei, segui com a aula. Mais uma vez, não é porque eu sou uma pessoa incrível, é só porque eu treinei. Neste caso, eu tenho o que dizer, sou boa professora, tenho didática, falo direito, não tenho a menor dúvida. Não vou falar, ai não, imagina, eu faço isso direito. Só que se eu não tiver como me comunicar, eu não chego lá. Então isso eu entendi e fui atrás, percebem? Sair do vitimismo, né, Roberta? Exatamente. Porque senão fica cômodo, sabe? O mundo é cruel, o mundo não é pra mim, poxa vida. Tem hora que a gente cansa, né? Você fala, poxa vida, lá vou eu não sabendo isso, lá vou eu que não acertei. Mas se a gente se acolhe,
e se a gente celebra as conquistas, a gente avança. Sabe, isso é meu, eu consegui. E veja, a gente faz arte de performance, cada dia é de um jeito. Então tem dia que você vai conseguir aquilo, tem dia que você não vai conseguir. Porque não só depende de você, do seu estado, do seu físico, no caso do cantor, que é o próprio instrumento, do sono que você teve ou não teve, das suas preocupações, do quanto você consegue desperrar, como se diz em espanhol, abrir espaço para falar o que você quer falar e estar presente naquele momento com o que você tem a dizer, driblando algumas das emoções que são mais difíceis e te atrapalham, lidando com elas ao mesmo tempo. Olha só o ofício. Então é muita coisa que acontece. Às vezes um músico, às vezes você discutiu com quem vai estar no palco com você, e você sobe lá e tem que fazer uma coisa que é um namoro. E fica difícil, você tem que encontrar o lugar, em separar a raiva que você está do fulano, da fulana, e fazer música, e fazer performance. Né? Então, se eu não me acolho, se eu não estou num lugar onde eu digo assim, opa, consegui até aqui, e ficar brava, falar, poxa vida, o som ficou uma porcaria, eu me dediquei tanto para aquilo e não saiu, não saiu. Mas o que eu aprendi com aquilo? O que eu posso aprimorar de cada coisa que não deu certo? É um processo, né? É um contínuo de trabalho sobre o talento que eu tenho e sobre aqueles que eu gostaria de ter e vou desenvolver na minha medida, ao longo da minha jornada cantante. Como eu gosto de falar, falo muito cantante porque é a ideia de movimento. E também é alegrinha, a ideia do cantante é uma coisa alegrinha. É estar em movimento, né? Estar se construindo. Né? Então, tem mais duas coisas além do não se culpar, buscar recursos, celebrar as conquistas, acolher-se. Tem mais duas que são entender a sua curva de aprendizagem, que é isso que eu estava falando agora, só estou esmiuçando. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Entender a curva de aprendizagem, ou seja, eu ainda não sei tal coisa, mas eu vou saber. Eu preciso de mais dedicação nisso, eu preciso ajustar tal coisa para conseguir avançar ali. Entender a curva de aprendizagem, a gente não sabe tudo de uma vez, ninguém sabe. E todas as pessoas que a gente admira fizeram as suas curvas de aprendizagem. Quem aqui viu, por exemplo, o filme da Elis? Aparece ali, é uma história, é uma coisa da biografia dela, sabida, mas no filme aparece ela. Entendiam que ela era muito desajeitada para cantar. Então ela foi lá fazer aula para entender o que ela fazia com o corpo dela. Né? Alguém falou, olha, vai fazer porque está muito ruim, sei lá eu. E ela foi, né? Cantando o que queria, com muito nova, sabendo o que queria fazer. A Elis tem essa característica, ela tinha muito claro o desejo dela, muito cedo, né? Então, muita ambição, ela mesma dizia, eu sou uma mulher ambiciosa, eu sou uma cantora ambiciosa, ambição não é uma coisa ruim. Né? E aí, por fim, o que eu acho que é muito importante da gente ter em mente é que a gente precisa praticar, percebe? Tudo isso, talento e trabalho, sejam seus talentos naturais, uma coisa que você espalha no ar, seja aquilo que você precisa desenvolver porque não é tão fácil para você, é trabalho, é prática, é botar no mundo, é agir, é experimentar. Cada experiência conta. Claro, se você tem alguém que te oriente, se você tem pessoas em que você confie, importante isso, pessoas em que você confie, porque às vezes você está num lugar em que você pergunta para uma pessoa que ou não tem a melhor das intenções ou não tem condição de te responder aquilo. Né? Ela vai falar desde um ponto de vista que é o universo dela, claro, e ela pode não estar num lugar em que ela compreenda amplamente a experiência. Então ela pode falar comentários que não se aplicam, por isso a gente precisa saber ler, né? Saber interpretar. Mas dentro desse praticar, desse avaliar, desse o que é que me falta, o que eu tenho, você ter quem te ajude faz diferença. Você tem um professor, você tem um mentor, você tem um músico com quem você... Liliane, bem-vinda. Um músico com quem você se irmane, né? No sentido de onde é que eu posso ir. Claro, é uma coisa que também a gente conquista. Também a gente conquista, tá? E você vai percebendo em que lugar cada pessoa te ajuda. Né? Mas se eu não coloco em prática, se eu não experimento, se eu não aposto, como eu sempre falo, interpretar é fazer escolha. Uma interpretação é sempre uma aposta. Eu vou apostar naquilo que eu trabalhei, naquilo que eu organizei para dizer, né? Naquilo que eu quero
entregar para o outro, o que eu quero provocar no outro, aquilo que eu vou sentir na hora que eu estou fazendo, aquilo que as pessoas que estão comigo vão me entregar para jogar o jogo junto, o lugar onde eu estou, a condição onde eu estou, o contexto, né? Porque pode ser uma gravação, por exemplo, você não tem público, e isso pode ser bom porque você não se sente pressionada pelo olhar das pessoas, ou pode ser ruim porque você não recebe a energia das pessoas, né? Não tem uma coisa absoluta, tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. Tudo isso vai acontecer, ou seja, tem muitos elementos. O meu papel é me responsabilizar pelo meu processo, é buscar os recursos, buscar quem é que pode me ensinar, modelar, como a gente fala na psicologia, modelar as biografias. Eu gosto muito dessa ideia, entendeu? Vai lá ver como é que fulano fazia tal coisa, que tipo de situação, né? Como é que resolvia? Como é que ela encarava tal dificuldade, aquela pessoa, né? Eu lembro, eu cito muito essa situação, a Elis, eu cito muito a Elis, né? Porque acho muito modelar para muita coisa. Ela, em Montreux, quando ela foi fazer o show lá, ela, conto várias vezes, quem vai ver minhas lives sabe que live sim, live não, eu cito essa situação. Ela estava muito afim de fazer aquele show, ela era fã do festival, o festival gravava e transmitia pela televisão os shows, fazia os shows ao vivo para as pessoas e gravava em disco. Então ela ouvia os discos dos festivais anteriores. Ela dizia, ela furava o disco de tanto que ela ouvia. Então imagina, ela vai fazer o show no festival do qual ela é fã devota. Chega lá, tem um jornalista que fala, mas o que você está fazendo aqui? É festival de jazz, você não é cantora de jazz? Aí ela respondeu, mas me convidaram. Rápida, né? Mas veja só, ela foi impactada por aquilo. Ela fala, não sou eu que estou falando. Ela falou, quando eu entrei no palco, eu ia entrar no palco, era um monte de coisa. Eu estava muito impactada pela experiência que eu tinha, pela expectativa que eu tinha de ter visto e ouvido tantas vezes as coisas que tinham acontecido naquele festival, nos anos anteriores. Na expectativa que eu tinha de trazer o público para mim. Ela disse, eu estou cantando num outro idioma, eu não sou uma cantora de jazz, ela sabia, mas eu tenho uma coisa para entregar, eu preciso ter o público na minha mão. Então, quem assistam este show, ela está num nível de intensidade que é uma coisa absurda. E ela combina com César Camargo Mariano, que é diretor musical e arranjador. Nós vamos fazer, fizeram um roteiro, nós vamos fazer essa música. Se eu sentir que não dá para fazer essa música porque o público não está comigo, a gente não vai fazer. Vocês assistem a apresentação, tem uma hora que ela bate assim a mão no piano e fala, vamos. Ela sentiu que ela estava com o público na mão e foi fazer uma música que era mais lenta, mais difícil. Mas percebe? Ela está em movimento, ela está arriscando. E ela teve medo de entrar no palco na hora que ela entrou. Diz que ela foi quase empurrada, ela paralisou. A quantidade de expectativa, a expectativa afetiva e um desinfeliz que chega para você antes do show, ou em algum momento antes do show, e diz, você não tinha que estar aqui. Ela usou aquilo, se aquilo somou-se à paralisia da expectativa ou não, ela usou aquilo afirmativamente. Eu sei que eu não sou a cantora de jazz, uma cantora de jazz, mas eu estou aqui porque me convidaram e eu vou entregar um negócio bacana, forte e verdadeiro. Show maravilhoso, né, Andréia? De fato, eu acho que é uma aula aquilo. Então veja, eu vou assistir, né? Aliás, também é matéria de amanhã. Assistam os shows ao vivo, né? Tem muito material. Hoje em dia tem tudo, né, que a gente pode imaginar. Então, tudo isso para fechar a ideia de que talento e trabalho andam juntos, né? Não é uma coisa, nem se você for a pessoa mais talentosa da vida, não significa que você está isento de trabalhar, de lidar com os seus talentos e as suas dificuldades. Se você tem talentos naturais, pendores, facilidades, elas vão ser maiores também. Ou vocês acham que as questões de matemática do Einstein eram mais ou menos complexas do que as nossas? Muitíssimo mais complexas. O cara subiu num telhado ali, como é que ele vai subir mais? Então, não importa o talento que ele tenha, ele vai ter que se desenvolver também. O exemplo do Einstein é longe, né, gente? Mas eu vivo dando exemplo longe, né? Leandro, bem-vindo. Roberta dizendo aqui, essa história mexe muito comigo também. Comigo também, o também é meu, né? Porque eu vejo, eu tô ali olhando, e a gente é solidário, né? Quem tá no palco, você fala, poxa vida. E você vê ela numa energia e uma alegria
E é isso, uma outra coisa que eu falei na aula passada, na aula de ontem, das 6. Quem não viu, está disponível no meu canal do YouTube até às 18 horas de hoje, que é a tríade domínio, desfrute e identidade. A Elisa é uma aula disso lá, porque ela está sob muito impacto, ela tem um desafio gigantesco, ela tem muito domínio do que ela vai fazer, então ela está no jogo, ela é muito alegre, ela está muito concentrada em trazer o público, então ela bate palma o tempo inteiro, ela traz as pessoas para perto, mas ela está alegre, ela está feliz de estar lá, se vê, ela beija cada um dos músicos quando ela vai se despedir, sabe, tem uma coisa, nós fizemos uma coisa muito legal, uau, é isso, entende? Tem desfrute naquilo, não tem, ai gente, eu venci esse show que é tão difícil para mim, às vezes é isso também, às vezes tem show que você fala, gente do céu, como é... O bom é que uma hora acaba, né? Mas ela não está ali naquele lugar. E veja, eu tenho dúvida, aliás, eu tenho pouca dúvida de que ela sabia que o que é desfrute, domínio e intensidade, né, gente? E intensidade é ótimo, intensidade ela sabia. Domínio, desfrute e identidade. Ela não está pensando naquilo, mas para ela o sentido que tem fazer algo, avançar naquilo que ela deseja fazer de si, da própria vida, aquilo dá muito prazer. Aquilo é ela todo o tempo. Então a identidade está muito presente. E claro, como ela faz muito, e faz muito concentrada, o domínio é muito alto também, né? E ela é muito caruda, né? Eles têm essa coisa de caruda, de eu faço, não pensa que eu não sei. Ela tinha essa coisa que ajuda também, né? Você quebra a cara, certamente quebrou a cara muitas vezes, mas tem até uma passagem, só pra gente fechar aqui, tem uma passagem... Quando ela foi cantar Ponta de Areia, o Milton Nascimento mandou uma fita para ela aprender a música. E aí ela cantou Ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural. E o Milton com aquela cara de não falar nada, não é essa melodia. Ela ficou louca da vida, os olhinhos, já deve dar para imaginar. Né? Aí ela falou, foi assim que você mandou, Bituca, não sei o que lá... Ele falou, não é essa a melodia. A melodia é, ao invés de da Bahia, Minas, é da Bahia, Minas, é essa nota, Minas. E aí eles ouviu a fita, voltou pro estúdio, engoliu seco e gravou a melodia correta. Então ela tinha errado a melodia. E o Bituca, que é um chatão para isso, é um compositor muito minucioso, o Bituca, sabe? Quando você convive... ele tem muita clareza do que ele gosta, do que ele quer. Então você ouve um disco com ele, já aconteceu isso para a minha felicidade, dele ouvir discos que eu tenha feito, né, com o Luiz Felipe Gama,